Hoje nós teremos uma participação internacional na nossa reunião de estudos. Fred Lindemann, meu querido cunhado, direto de Chicago, USA, vai nos falar a respeito do projeto SERPO. O projeto SERPO ele teve origem a partir do evento de Roswell, em 1947. E tornou-se um programa de intercâmbio entre humanos da Terra e o planeta Serpo, situado no outro lado da Via Láctea. O nosso palestrante, Fred Lindemann, é engenheiro eletrônico, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, trabalhou na Varig, no setor de aviônica, durante 10 anos. Mudou-se para Stanford, Connecticut. É complicado esse nome. É Connecticut. Onde residiu por 5 anos. Retornou ao Brasil para assumir um cargo de departamento de exportação da empresa Ferramentas Gerais, onde trabalhou por 10 anos. Novamente voltou aos Estados Unidos da América, onde há 18 anos reside em Chicago com a sua família, dedicando-se à pesquisa ufológica. O Fred é irmão da gaiduana Deia Lindemann, a minha querida e amada esposa. Fred, seja bem-vindo aqui ao grupo Aldebaran de Investigações e Debates Ufológicos. Antes de eu passar a palavra e tu começares a palestra, eu gostaria que tu respondesse uma perguntinha aqui. O que te levou a teres interesse pela ufologia? Bom, tem certas coisas que a gente tem uma curiosidade inata, né, desde pequeno, e tanto eu como a Andréia, a gente sempre teve essa conexão, essa vontade de saber o que se passa nesse universo. A gente assistia assiduamente o Perdidos no Espaço e Guerra, Jornada nas Estrelas, não perdia um programa desse tipo, então a gente sempre gostou muito de ficção científica, etc. E sempre me pareceu uma questão muito natural e muito certa de que bastava tu olhar para o céu e enxergar aquele número infinito de estrelas e planetas, que é claro que não podia ser só nós na Terra que existiríamos, né? Então, isso aí sempre deu aquela sensação de vazio. O que mais tem aí que a gente não sabe? E sempre que aparecia alguma informação nesse sentido, a gente corria atrás, né? E dali para frente, a evolução foi natural e a gente sempre aprendeu cada vez mais, né? Na verdade, eu não sei quantos daqui desse grupo se lembram, ou participaram, ou assistiram, em 88, aquela reportagem do Fantástico, que foi naquele famoso domingo, aqueles últimos 20 minutos do Fantástico, quando eles apresentaram aquela entrevista com um tal de Falcon sobre a presença extraterrestre que ocorreu nos anos de 1940, etc., e falaram de Roswell, e foi a primeira
foi o primeiro programa onde se viu em primeira mão uma apresentação desse tipo, desse nível, e que, para mim, eu inclusive gravei, eu já tinha videocassete naquela época, ou seja, em 1988, eu gravei esses 20 minutos de apresentação, e na segunda-feira fui trabalhar, já trabalhava na Varig na época. Aquela noite eu nem dormi, aquilo ali eu fiquei extremamente impressionado e fascinado com a matéria que foi apresentada, extremamente. E cheguei na Varig na segunda-feira, na divisão de eletrônica de bordo, achando que ia ter uma conversa, um debate com os colegas, assim, daqueles incendiados, né? Perguntei quem tinha visto, quem viu, quem não viu, e uma meia dúzia tinha visto, outra meia dúzia não viu, e aqueles que viram não demonstraram grande interesse. E foi quase que um choque para mim, porque eu não tinha conseguido dormir aquela noite, e aqueles que viram não deram muita bola, estavam preocupados em falar de carnaval, de samba, sei lá do que mais. E um assunto fascinante como esse praticamente passou desapercebido, né? E então a gente já vai, desde cedo, se dando conta que existem os grupos, aqueles que são conectados e ligados a essa realidade, e pessoas que não têm interesse, e para eles a vida é o dia a dia do café com leite, feijão com arroz, e o resto não interessa, né? Mas, efetivamente, o que aconteceu foi que, em 1988, essa apresentação, que foi, para mim, que deu o pontapé inicial nessa fome, nessa vontade de saber, era exatamente a mesma coisa que nós vamos falar hoje. Foi apresentado naquela época, e muito resumido, o que nós vamos falar hoje, que é o Projeto Serpo, que inicialmente foi chamado de Crystal Night. O projeto, o nome Serpo só foi informado em Serpo pela civilização de lá, porque até a chegada no planeta não se sabia o nome desse planeta. Bom, eu vou explicar rapidamente como é que chegou a mim essa informação toda, né? Então, desde 2003, eu assisto programas ligados à ufologia, basicamente de rádio, e desses programas tem 3 que são os meus preferidos, que é o Coast to Coast, que é apresentado pelo George Noory, o Fade to Black, que é apresentado pelo Jimmy Church, e o terceiro projeto é chamado Project Camelot, que era apresentado por 2 pessoas, a Carrie Cassidy e o Bill Ryan. Casualmente, o Bill Ryan, do Project Camelot, foi quem apresentou para o escritor do livro, que é esse livro aqui, sobre o Projeto Serpo. Tá invertido na câmera, eu acho, não sei se dá para ler Não, tá? Tranquilo. O livro foi escrito por Glenn Castle, que conheceu Bill Ryan em 2006. Bill Ryan... Bom, voltando, deixa eu explicar como é que o Bill Ryan teve acesso a essa informação. O projeto... existia um grupo de em torno de 150 ufólogos que criaram um website sobre ufologia. Desses 150 ufólogos, tinham os nomes das maiores autoridades da época. Estamos falando de 2005, 2004, então há bastante tempo já, e em nome de pessoas de conhecimento, de muitos anos de estudo, eles faziam parte desse grupo de 150, mais ou menos 150 participantes, que era moderado por Vitor Martínez. O Vitor Martínez moderava esse grupo e, em 2005, ele começou a receber uma série de e-mails de uma pessoa que se intitulava Anonymous. E-mails extremamente fascinantes e de uma certa forma, incríveis, né?
No momento inicial, tinha um grau de ceticismo bem grande dentro do grupo, porque as informações que esse anônimo estava passando, que era justamente do projeto Serpo, eram bem inacreditáveis para a época. Nunca se tinha tido acesso a nada tão incrível, basicamente, né? De qualquer forma, essas informações foram chegando, e o Martinez pediu para o Bill Ryan, que já tinha uma boa experiência com internet, com websites, etc., para criar um site que existe até hoje, para essas informações serem jogadas para esse site especificamente sobre o projeto Serpo, que originou-se de Roswell. Quer dizer, Roswell foi o início de todo esse projeto, de toda essa operação. Então, Bill Ryan criou esse site, que é serpo.org, existe até hoje, e o livro, como eu já tinha mostrado, esse livro aqui, é apenas uma forma organizada e numa sequência lógica de tudo que está no site. Então, tudo que está nesse livro aqui, que é o Len Carson é um dos escritores, tem mais 2 que escreveram sobre esse projeto. Esse é um dos melhores, na minha opinião. Então, o livro não é nada mais, nada menos do que uma forma organizada das 15 mil palavras que tem no site serpo.org. Bom, de qualquer forma, embora essas informações fossem, principalmente por essas informações serem tão incríveis, chegou um dado momento que foi solicitado para esse Anonymous, que era quem estava passando essas informações, para que ele desse alguma prova, não prova necessariamente, mas que informasse um pouco sobre a credibilidade que ele teria para passar essas informações todas. Então, para que toda essa palestra faça um pouco de sentido, é importante botar o peso da fonte de tudo que se passou, que é o Anonymous. O Anonymous se identificou, na verdade, ele nunca disse o nome dele, né? Mas existia um grupo fundado em 1947 por Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, chamado MJ-12. Não sei se vocês têm conhecimento, já ouviram falar no MJ-12, né? Majestic 12, pois é. O MJ-12 foi criado em 1947 justamente para investigar, para resgatar e analisar tudo que é relativo a questões ufológicas, certo? Porque já existiam, já tinham casos de avistamentos, etc., e essa coisa estava pegando. O problema é que, por causa de uma base na Antártida dos nazistas, o governo inglês descobriu a existência dessa base na Antártida e criaram e junto com a inteligência americana, criaram uma expedição para descobrir o que estava acontecendo lá. Essa base foi descoberta antes da Segunda Guerra Mundial, em 1938, no início da Segunda Guerra Mundial, já existia essa base, e descobriu-se que o nível tecnológico do que ocorria por lá era muito alto. Então, foi criada uma expedição pelo almirante Byrd, que era para ter a duração de 6 meses para ir para a Antártica para ver o que estava acontecendo e destruir essa base. Foram para lá com uma armada gigantesca e, quando se aproximaram dessa base, do continente, da Antártica, né, quando se aproximaram dessa base, eles foram atacados, literalmente, por naves que saíram de dentro do mar e, em questão de 20 minutos, que criaram um estrago nessa armada toda, que fez com que eles simplesmente dessem a volta e retornassem
para os Estados Unidos de novo, porque eles viram que não tinham a menor possibilidade de fazer frente a esse tipo de ataque. E as naves que saíram de dentro d'água eram de tecnologia absolutamente desconhecida e imbatíveis. O almirante Byrd voltou para os Estados Unidos e falou, olha, estamos com uma situação muito grave. Hoje, essa base supostamente nazista tem condições de atacar os Estados Unidos e os oceanos não protegem mais o nosso país. Então, os Estados Unidos, que se tinha como a maior potência mundial da época, de uma hora para outra se deparou com uma situação na qual eles estavam num nível de inferioridade absurdo, né? O almirante Byrd ficou tão transtornado com essa situação que começou até a falar demais, né? Até a falar demais. Inclusive, ele sugeriu que a Antártida fosse transformada num campo de testes termonucleares, porque para destruir o que quer que tinha lá, não poderia ser com meios convencionais. Bom, o governo americano botou ele num hospício e ele nunca mais saiu de lá, né? Justamente porque ele estava falando demais, E ele falando demais iria fragilizar a imagem de superpotência que os Estados Unidos tinha naquela época. Mas, na verdade, isso criou uma preocupação muito grande para o governo americano, muito grande. Porque os alemães, efetivamente, e sabe-se que tinham auxílio, ajuda e cooperação de extraterrestres e tinham a tecnologia dos extraterrestres. E claramente ficou ilustrado que essa tecnologia poderia ser usada e que os Estados Unidos não tinham mais segurança. Isso aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, existe aquela especulação, né, que o Hitler, na verdade, escapou para a Argentina e que estaria coordenando ainda o Terceiro Reich, né, de lá, e que até a Segunda Guerra Mundial poderia recomeçar agora com essa tecnologia. Então, o perigo era muito grande. Então, imagine a preocupação do Truman, que foi responsável pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, né? Foi ele que autorizou essa operação, em proteger a imagem dos Estados Unidos, a preocupação dele em proteger não só a imagem, como a segurança do povo, de maneira geral. Em função dessa preocupação e de saber da existência dessa presença extraterrestre, que ele criou o MJ-12, que eram 12 integrantes, todos eles de altos cargos governamentais e militares, sendo que o Truman era um deles. E criou esse MJ-12. Bom, a partir desse momento, já então tinha uma estrutura para estudar e analisar, resgatar e controlar todo esse universo ufológico. Eis que então, em 1947, 2 naves se chocam e caem em Roswell. Uma delas caiu mais afastado, a que foi resgatada é a que deu início ao projeto, a outra só foi descoberta 2 anos depois, em 1949. Então, na verdade, foram 2 naves, não uma, 2. E elas, em princípio, caíram por causa de uma tempestade. E se chocaram, e imagina, numa velocidade de vários milhares de quilômetros por hora, para uma se afastar a 50, 100 quilômetros de distância da outra, é rapidinho, né, na queda. Bom, no momento em que eles estavam com essa preocupação enorme com a tecnologia extraterrestre que os alemães tinham, caiu no colo do governo americano uma nave nos Estados Unidos em condição resgatável e com um sobrevivente. Essa nave tinha 5 integrantes. Alexa, só. Essa nave tinha 5 integrantes, um sobreviveu, que foi o fator mais importante de tudo que se ocorreu dali em diante. Esse sobrevivente foi, então, levado para Los Alamos, que é onde todo o projeto se iniciou. A nave foi resgatada também, levaram para Los Alamos,
E começou, então, a tentativa de, primeiro, comunicação. Ele tinha alguns ferimentos, conseguiram tratar dele, né? Ele se curou, né? Foi curado. E desse processo começou, então, as tentativas de comunicação com ele, e ele falava numa linguagem tonal de frequências altas e baixas, que era completamente diferente de tudo que se existia, não era palavras, nem era combinações de tons, né? Eles, então, inicialmente, trataram de recrutar as 18 maiores autoridades linguistas dos Estados Unidos para tentar entender o que esse ser falava, e foi absolutamente impossível, não conseguiram se comunicar com ele. Tá? Deram o nome para esse ser de EB1. Esse era o EB1. EBE, de Extraterrestrial Biological Entity, entidade biológica extraterrestre. Então, esse foi chamado de EB1. E depois eles chamaram toda essa civilização de Ibans, são os Ibans. Bom, esse EB1, num primeiro momento, como as tentativas de comunicação foram muito difíceis, eles se deram conta que, obviamente, tratava-se de uma criatura, de um ser com um IQ, com um QI muito mais alto do que os humanos. Então, o entendimento lógico seria que seria mais fácil para ele aprender inglês do que para os americanos aprender a língua dele. E foi efetivamente o que eles tentaram fazer. Inclusive, até fizeram uma cirurgia na garganta dele para que ele pudesse pronunciar as palavras. Isso foi importante, esse processo. Mas, num primeiro momento, ele sempre foi muito cooperativo, não era uma criatura violenta, não tiveram problemas nenhum com ele. E, aos poucos, realmente, ele foi aprendendo a se comunicar com eles, mas muito lentamente e com muita dificuldade. Um ponto muito importante também que decorreu desse processo foi a importância de se comunicarem com o planeta de origem dele. E ele, num determinado momento, ele mencionou, olha, depois de muita dificuldade, imagine as tentativas de entendimento que houve, depois de muita dificuldade, ele informou que a nave dele tinha um sistema de comunicação que possibilitava entrar em contato com o planeta Serpo, que ficava na constelação Zeta Reticuli 1 e 2. Zeta Reticuli é o Sol, são 2 sóis, e o planeta Serpo orbitava esses 2 sóis, que fica a 40 anos-luz da Terra. Então, vocês imaginam, ondas de rádio, elas são ondas eletromagnéticas, né? Então, a velocidade de uma onda de rádio é a mesma que a velocidade da luz. E tu imagina que se um planeta está a 40 anos-luz, qualquer transmissão levaria 40 anos. Então, obviamente, o sistema de comunicação dele era muito mais avançado que o nosso sistema de rádio, porque a comunicação se deu relativamente rápida. Conseguiram, então, entrar em contato com o planeta deles, porque ele falou que tinha um sistema de comunicação na nave, e eles tentaram fazer esse sistema de comunicação funcionar, e realmente foi muito difícil no início. Até que um dos cientistas americanos se deu conta que se reinstalasse o sistema de comunicação na nave, poderia dar certo. E, efetivamente, foi isso que fez com que funcionasse o sistema de comunicação. É a mesma coisa que tu tirar um rádio de carro e tentar alimentar ele fora. É mais fácil tu botar ele no carro e usar o que tem no carro para ele funcionar. Então, eles pegaram esse sistema e reinstalaram na nave, e aí conseguiram entrar em contato com um Serpo. E, dessa forma, foram enviadas 6 mensagens para lá. Sendo que a primeira mensagem foi do EB1 informando que estava vivo, que houve um acidente e que os outros tinham morrido, só sobrou ele. Né? A segunda mensagem
foi... ele pediu que as principais informações dessas mensagens foi, então, que ele estava vivo, que os outros morreram, houve esse acidente, e que ele gostaria de ser resgatado, que viesse uma nave buscar ele, para ele voltar para certo. E numa dessas mensagens foi solicitado que houvesse uma apresentação deles para os líderes mundiais. E numa das últimas mensagens foi solicitado, não foi nem sugerido, foi uma solicitação. Olha a arrogância do povo, né? Eles solicitaram que houvesse um intercâmbio entre os dois planetas. Então, essas mensagens foram e houve um retorno, onde eles concordaram com esse intercâmbio. Concordaram. Só que, logo após a sexta mensagem, EB-1 morreu. Então, pomba, isso aí quebrou as pernas de todo mundo, né? Mas, a essa altura do campeonato, eles já tinham estabelecido contato com o Serpo. Então, isso aí foi praticamente o que salvou o projeto, porque através do auxílio dele, de todo esse processo, conseguiram estabelecer o contato e continuaram esse contato, essa linha de informações, onde foi dada continuidade. Outra informação importante desse processo, quanto às características desse ser, ele, em termos de QI, estamos falando de uma faixa de acima de 200. Ele era extremamente inteligente, estatura em torno de mais baixa do que 1,5 m, sangue não era vermelho, os olhos eram grandes, mas não aquele puxado dos Greys que a gente sempre vê, era um pouquinho diferente, e extremamente benevolente, e não aparecia ter gordura no corpo. Então, em princípio, era de forma humanoide, mas nada a ver com o ser humano. Não tinha nenhuma característica humana. Boca pequena, nariz pequeno, e se falava daquela forma de tons, né? Bom, então, EB-1 faleceu. Então, já nessa situação, já existiam, então, no mínimo 11 corpos dessa civilização. Da primeira nave faleceram 4, mais eles 5, e já tinham 4 daquela outra nave que caiu que só acharam em 49, quando se chocaram, acharam uma só 2 anos depois, mas aqueles corpos já estavam decompostos, estavam completamente destruídos. E tinha mais 2 de uma outra ocasião que eu vou explicar daqui a pouco. Bom, uma das conclusões que os cientistas tiraram é que essa nave que caiu em Roswell não seria uma nave capaz de viajar 40 anos-luz, porque era uma nave relativamente pequena. Então, a conclusão que eles tiraram é que devia ter uma nave-mãe que deve ter estado nas proximidades do planeta, proximidades em termos da tecnologia deles, né? Que deveria ter liberado essa nave para fazer esse voo de reconhecimento na Terra. E entraram em contato com o Serpo de novo. E fizeram efetivamente essa pergunta, se existia uma nave-mãe, como é que funcionava esse sistema deles, e eles realmente confirmaram que sim, que realmente tinha uma nave-mãe, e que essa nave pequena que caiu na Terra não era a nave que fez a viagem de Serpo, de 40 anos-luz até a Terra. É importante mencionar também que durante esse processo, quando eles conseguiram estabelecer as comunicações com o Serpo através da nave que caiu, eles conseguiram também enviar, dentro daquela ideia de que os Ibens eram muito mais inteligentes que os humanos, começaram a enviar informações de inglês para lá, para que eles fossem aprendendo a língua, porque os americanos não iam aprender a linguagem dos Ibens. E funcionou muito bem essa ideia.
Tanto é que, num determinado momento, a comunicação funcionou relativamente bem. Nunca foi 100%, mas funcionou relativamente bem. Eles mandaram, inclusive, um material extenso da língua inglesa através desse sistema, como se fossem e-mails, né? Manda e-mails através desse sistema, aí, coisa que estamos falando de 1952, 53. Então, essa tecnologia já estava bem desenvolvida naquela época com a ajuda deles, né? Bom, então, com a confirmação de que existia uma nave-mãe nas proximidades, com essa confirmação, eles também solicitaram que eles mandassem mais uma navezinha de brinde para estudarem, tá? E eles concordaram. Mandaram mais uma nave intacta para que eles pudessem fazer o que se chama em inglês de reverse engineering, que é a engenharia reversa. Tá? Mandaram a nave. E em 53 a nave pousou com 4 integrantes. 4 integrantes. Desses 4, morreram 2, que somou os 11 corpos depois de mortos, de Ibans que acabaram morrendo nesse processo. Né? Mas ficaram mais 2, e um deles era extremamente cooperativo e ajudou a esse processo de reverse engineering. E também ajudou na continuação das comunicações com o CERN. Vamos primeiro falar do reverse engineering, depois eu falo do processo da viagem. Então, com a ajuda desse que era o mais cooperativo, eles entraram em contato com um engenheiro aeronáutico da Força Aérea, com o nome de Newhouse. E esse cara, ele foi contratado para criar um simulador de voo baseado nessa nave, para que pudessem ser treinados os pilotos nesse simulador. Como qualquer avião tem seu simulador próprio, e ele, na época, ele já construía os simuladores do F-102. Então, era uma diferencinha, mais ou menos, né, do F-102 para uma nave Iban. E ele criou esse simulador, em 58 esse simulador estava funcionando. Então, o pessoal realmente foi treinar nessa nave, já com o entendimento que seria importante ter alguém que pudesse pilotar a nave dessa turma. Tá? Bom, de qualquer forma, esse processo ocorreu, o simulador foi construído, e na continuação das comunicações, com o fato de que os Ibans tivessem concordado com esse programa de intercâmbio, eles informaram que sim, que fariam, mas que ia ser em 10 anos. Nesses 10 anos, o pessoal achou que primeiro tinha ocorrido um erro de comunicação. Pô, mas por que 10 anos? Mas é o que eles falaram. 10 anos seria o prazo entre o momento que eles concordaram e a vinda da nave para buscar o pessoal. Então, dentro desse processo, foi se desenrolando, continuaram evoluindo nas comunicações, nos processos de entendimento, e, num determinado momento, chegou a hora de treinar o pessoal para criar a equipe, criar o time que ia fazer essa expedição. Então, eles lançaram um sistema de recrutamento e, na verdade, era tudo voluntário, né? Recrutamento não é a palavra certa, foi uma campanha de solicitação voluntária e que acabou reunindo mais de 500 candidatos, inicialmente. Tá? Inclusive, quem participou desse processo foi um funcionário do MI6, que é a CIA inglesa. Esse funcionário do MI6 deu esse depoimento, explicando mais ou menos como é que foi esse processo. E desses 500 voluntários, ou candidatos, né, eles fizeram uma primeira pré-seleção de 160, e dessa pré-seleção de 160 caiu para 16. Tá? Os pré-requisitos básicos era, em primeiro lugar, tinha que ter
tinha que ser das Forças Armadas, não poderia ser civil, todos eles eram militares, todos eles não poderiam ser casados, obviamente não poderiam ter filhos, e de preferência órfãos. Então se criou uma situação de pré-requisitos que dificultou de uma certa forma, tanto é que não conseguiram reunir todo mundo. O time que foi selecionado no final, que era composto de 12 integrantes e 4 alternativos, eram 2 pilotos, um comandante da missão, 2 pilotos, 2 cientistas, um biólogo, tinha 2 linguistas, um segurança, e isso aí compôs, então, os 12 integrantes. Né? Só foram homens, nenhuma mulher participou. Num primeiro momento, dentro daqueles 16 que faziam o total, tinha 2 mulheres, mas acabaram não sendo selecionadas. Então, foram só 12 homens. E começou o treinamento dessa equipe. Em nenhum momento eles sabiam do que realmente se tratava esse processo. O anúncio que foi feito era que eles iriam fazer uma viagem para a Lua. Então, uma coisa é tu ir para a Lua, outra coisa é tu ir 40 anos-luz, né? E o processo era durante 10 anos. Durante 10 anos. Nada disso foi informado, simplesmente falaram que era uma viagem para a Lua. O que ocorreu... Só um minutinho, deixa eu desligar uma coisa na tela aqui. Então, o que ocorreu é que eles foram selecionados e passaram por uma fase de treinamentos de 8 meses. Quer dizer, isso aconteceu um pouco antes da data prevista da viagem. Até lá, eles estiveram fazendo outras operações, estavam envolvidos com engenharia reversa das naves, etc. Então, esse processo de treinamento começou mais ou menos um ano antes da data da viagem. Mais precisamente 8 meses. Então, esses integrantes foram levados para um lugar na Virgínia que se chama Camp Peary. Esse Camp Peary é também conhecido como a fazenda, The Farm, que é onde a CIA faz os treinamentos mais intensos de alto segredo, etc. E eles ficaram, então, treinando durante esses 8 meses, um treinamento muito extensivo, que exigiu muito deles, inclusive um dos exercícios foi trancar cada um dentro de um compartimento de 1,5 metro por 2 a 3 metros embaixo da terra por 5 dias. Então, eles sabiam que o cara não podia ter problema nenhum de claustrofobia ou de pânico ou nada desse tipo. Então, se o integrante não passasse por essa fase, ele já nem ia adiante. Então, já começou assim o negócio. Então, eles tiveram treinamento de altas altitudes, tiveram treinamento de locais e terrenos pouco amistosos, problema com utilização de equipamentos, alimentação, como lidar com isolamento, uma série de coisas especificamente ligadas a alguém que vai ficar praticamente num ambiente hostil, até saber se do contrário, era um ambiente desconhecido. Tá? Então, esse treinamento ocorreu durante esses 8 meses. E eles ficaram num lugar chamado Fort Leavenworth, na Virgínia, onde ficaram trancafiados. Depois que saíram dessa fazenda, eles foram transferidos para esse local e ficaram praticamente como se fosse uma prisão. Não tinham contato com nada de ninguém. Foi uma coisa até de uma certa forma cruel, porque eles não eram tratados como hóspedes num hotel de luxo. Era uma coisa extremamente severa, como todo o programa militar que envolve alto segredo, ele realmente tem esse tipo de tratamento. Então, em 64, quando chegou a data da viagem, esses 12 integrantes entraram num ônibus
foram para o local de aterrissagem da nave, e junto com eles foi reunido 45 toneladas de equipamento. 45 toneladas de equipamento. Desses equipamentos, as coisas mais incríveis foram junto com, por exemplo, 3 jipes. Eles levaram 3 jipes, 10 motocicletas, uma quantidade enorme de músicas da época. Levaram rações para mais de 2 anos, porque subentendia-se que em um determinado momento eles iam ter que comer a comida de certo. Então não adiantava levar 10 anos de comida, levaram para 2 anos. Que depois foi sendo racionado e conseguiram adicionar 8 meses na duração dessa quantidade. Levaram esses equipamentos meteorológicos, equipamentos medicinais, equipamentos de medição de tempo, de medição de energia, enfim, tudo aquilo que se leva para uma expedição desse calibre. Tá? Então, 45 toneladas. E a nave pousou. Quando a nave pousou, tinha uma comitiva já esperando eles dentro de um canopy, né? A nave pousou, desceram os Gibbons e começaram um processo de apresentação, etc. E deram alguns presentes para o governo americano. Essa comitiva que estava lá para receber os Gibbons eram só oficiais do alto escalão governamental e militares. Né? Parece que, na época, era o Lyndon Johnson, presidente dos Estados Unidos, não se sabe se o Lyndon Johnson estava lá, parece que não estava. Então, apesar de ele estar a par desse processo que começou com o Kennedy, depois que a gente foi assassinado em 63, e Lyndon Johnson foi posto a par do processo e ele autorizou a continuidade. Mas não estava lá para recepcionar eles quando eles chegaram. Isso é só um parênteses, porque a gente pensa, bom, o presidente dos Estados Unidos estaria presente numa situação dessa, né? Mas no caso dele, ele não se importou muito e nem acreditava que ia acontecer. Então, eles pousaram e eles teriam vindo, então, nessa ocasião, para levar os 12 americanos, né? Mas houve uma mudança de planos em 64. E eles disseram que não iam levar os americanos, mas voltariam em 1 ano para buscá-los. Então, não houve um cancelamento do programa, só não levaram em 64, que eram os 10 anos que eles falaram que iam levar. Mas deram alguns presentes para eles, para os americanos. E dentro desses presentes, tinha um que é muito importante, que é o famoso Yellow Book, ou livro amarelo. Na verdade, não era um livro, mas é fascinante o nível de importância desse livro e o nível de tecnologia por trás desse livro. Ele era um objeto, né, mais ou menos 5 centímetros de grossura, do tamanho do livro, que é esse aqui. E esse objeto era, no momento que o indivíduo pegasse esse livro e olhasse para ele, esse livro identificava a língua que a pessoa falava e projetava em 3D imagens e palavras na língua da pessoa. E essas imagens, elas datavam de 2000 anos antes de Cristo, da história do universo, inclusive da história da Terra e da passagem dessa civilização que já vinham vindo para o planeta há mais de 2000 anos antes de Cristo. Então, mostraram, inclusive, imagens da Terra daquela época. Foi uma coisa excepcional, foi uma coisa, assim, que deixou o pessoal extremamente impressionado, tanto quanto o fato e a existência e a tecnologia dos discos em si, propriamente ditos. Uma das observações do Anonymous, que eu acabei não explicando exatamente maiores detalhes de quem era o Anonymous. Deixa eu botar uma pausa na viagem em si, só explicar mais um pouquinho sobre o que era o Anonymous, porque isso é importante para dar credibilidade para todo esse sistema, todo esse projeto. Existe um livro que se chama Red Book, o famoso Red Book, que desde 47 foi criado pelo governo do Truman,
que é um livro atualizado a cada 5 anos de tudo que é importante na área ufológica que ocorreu nos Estados Unidos e que era compartilhado com todos os presidentes desde 47. Isso acontece até hoje. Esse livro, esse Red Book, ele era editado pelo Anonymous. O Anonymous era o responsável pela edição desse livro. E quando se fala em edição, não é edição no sentido de correção de texto e de correção de sintaxe, etc. Era a escolha e a maneira de como colocar os casos mais importantes ufológicos num período de 5 anos. E esse livro era apresentado para cada presidente. Então, o Anonymous era quem efetivamente fazia esse livro para dar para os presidentes. Só que esse livro, é claro que ele não tinha esse livro em casa. O que ele falou nesses e-mails era da memória, ou de alguma anotação particular dele, que também era uma situação relativamente perigosa, né? Porque isso aí esse projeto todo foi do nível mais alto de segredo que existe, que se chama Top Secret Code Word. É o processo mais alto em nível de confidencialidade do processo americano. E esse Anonymous era um dos integrantes do MJ-12. Então, ele estava praticamente mais dentro de tudo isso impossível. Tá? Bom, esse Anonymous foi um dos poucos privilegiados que viu esse livro amarelo, o Yellow Book, com essas informações todas. E a descrição que ele dá desse livro é que o livro tinha um pequeno problema. E esse pequeno problema ele ilustra bem a diferença de QI dos Ibans para os humanos. Quando tu começava a olhar o livro e absorver aquelas informações, ele, num determinado momento, ele falou o seguinte, que esse livro levaria uma vida inteira para se ler e uma vida inteira para se entender, de tanta informação que continha ali dentro. Só que quando tu parava de ler, tu não poderia continuar de onde tu parou. Tu tinha começado do início. Então, ele conseguiu ficar 10 horas em cima do livro, e no outro dia foi tentar de novo e começou desde o início de novo, e aí acabou desistindo. E o recorde que se teve desde que se sabe é que alguém conseguiu, que foi um dos diretores do processo lá, conseguiu ficar 22 horas em cima do livro e acabou desistindo, porque não tinha como cada vez fazer essas sessões de 20 e tantas horas, né? Mas o livro é realmente um fenômeno. Esse foi um dos presentes mais importantes que eles receberam. Bom, então em 64 eles deram esse presente, deram alguns outros artefatos e disseram que naquele momento não iriam levar os americanos, mas queriam todos os corpos dos mortos para serem levados para certo. Eles receberam os corpos, tinham sido preservados em tanques criogênicos, e foram embora. Isso causou um problema bem grande, porque tiveram que botar os 12 integrantes de novo naquela prisão em Leavenworth. Tiveram que reestocar todas aquelas 45 toneladas de novo no armazém. Mas, por um lado, foi de uma certa forma positivo, porque eles aproveitaram esse contato com os Ibans para aperfeiçoar um pouco mais a linguagem e tentar ensinar um pouco mais esses integrantes da língua dos Ibans. Quanto a esses 12 integrantes, é importante salientar que, depois que eles foram selecionados, toda a história, nome, CPF, que é o Social Security, imposto de renda, toda a informação foi deletada. Tudo. Eles passaram a não existir. E foi atribuído a eles números. Então, eles eram identificados por 3 números. Era o 764, era o 700, o 386, o 308, o 102, só 3 números. E passaram a se direcionar dessa forma, né? Então, como todo grande projeto que tem um nível alto de segredo, isso aí é meio de praxe, né? Foi do nível de proteção da informação como nunca se viu antes, né? Bom, então eles voltaram para essa prisão de Leavenworth, ficaram
o período que faltava lá, entre uma ponta e outra, continuaram o treinamento na The Farm, aquela fazenda da CIA, né, onde foi aprimorado esses conhecimentos. Bom, em 65, exatamente na hora, na data, no local previsto, a nave voltou. Então, efetivamente, eles embarcaram, ficaram no ônibus bonitinho, só saíram do ônibus para a nave. Foi uma coisa assim, assustadora, o jeito que eles protegeram a integridade e o vazamento de informações. Saíram do ônibus, entraram para a nave, e essa nave que levou, que eles entraram primeiramente, era um shuttle, era quase que um ônibus, mas um ônibus nos termos deles, né? Porque para nós já era uma coisa monstruosa, gigantesca. E todas aquelas 45 toneladas que estavam numa plataforma, foi carregado para esse ônibus num movimento só. Então, eles evidenciaram o uso de antigravidade já na frente de todo mundo, da forma mais óbvia possível, que foi carregado num movimento só, tudo para dentro dessa nave. E a nave, então, partiu, né? E fez uma viagem de 6 horas, onde encontrou com a nave-mãe, que estava que era uma nave muito maior ainda, entrou dentro da nave, e daí, a partir desse momento, é que eles fizeram a viagem para Serpa. Um parênteses que a gente tem que, é importante de se colocar aqui, quem viu aquele filme, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, você se lembra da parte final do filme, que aquela equipe entrou na nave, né? Pois é. O Lancaster fala que o Anonymous entrou em contato com o Spielberg para passar essa informação para ele, porque o Spielberg escreveu o filme inteiro em um fim de semana. Então, imaginem um filme daqueles ser escrito num fim de semana. Então, aquilo ali foi já a primeira escancarada de Hollywood de uma coisa que realmente aconteceu. Eles levaram mesmo aquela equipe, esse processo ocorreu, tem várias similaridades. É realmente muito interessante isso aí. Bom, então o próprio Lancaster fala de como o Anonymous entrou em contato com o Spielberg, e ele também menciona uma coisa importante. Bom, afinal de contas, essa informação é tão secreta, como é que alguém falou sobre isso? Como é que justamente alguém do MJ-12 foi falar sobre isso? Bom, quem tratava desses assuntos todos era a CIA, mas o Kennedy, que deu origem nesse processo, não se dava com a CIA, e a CIA não se dava com o Kennedy. O Kennedy detestava segredos, e a CIA é baseada em segredos. E desde aquele problema que aconteceu com a Baía dos Porcos, Bay of Pigs, na época da Rússia, na época da Guerra Fria, houve um rompimento maior ainda entre o Kennedy e a CIA. Não se entendiam. Então, o Kennedy criou uma outra agência, que é a DIA, que é o Defense Intelligence Agency, que é o DIA, e passou para o DIA toda a condução desse processo. E o DIA era contra segredos. Era exatamente o oposto da CIA. E existem grandes especulações que esse foi um dos motivos que houve o assassinato do Kennedy, que a CIA está por trás do assassinato do Kennedy. Ele tirou o processo, botou para uma outra agência, junto com o McNamara, que criaram essa agência, e essa agência conduziu tudo. Bom, o DIA tinha uma especificação que todo alto segredo desse tipo tinha que ser mantido dessa forma por 25 anos. O projeto Serpo terminou em 1980. 25 anos depois de 1980, 2005, que foi quando o Anonymous começou a mandar os e-mails para aquele grupo do Bill Ryan e do Martinez.
Então, por isso que foi permitido que 25 anos depois saísse essa informação. Apesar do nível de segredo todo, não tinha sido um projeto originado pela CIA, foi pelo DIA, e o DIA permitia 25 anos depois a divulgação. Mas foi uma divulgação feita de uma forma daquele jeito, né? Porque muitos perguntaram, bom, mas se o cara queria divulgar, por que não foi nas redes de televisão? Por que não foi numa CBS, numa NBC, uma CNN, para escancarar de uma vez por todas? O problema era justamente o seguinte: se qualquer uma dessas redes de televisão iria pedir para que houvesse uma confirmação do governo sobre isso, a confirmação da Casa Branca que isso era verdade. E nunca que um George Bush da época ou um Cheney da época iria confirmar uma coisa desse tipo. Então, por isso que ele optou pelo site, por esse processo de internet, porque pelas vias normais a coisa não ia acontecer nunca, né? Ia continuar a ridicularizar, continuar a simplesmente negar, o governo não iria admitir, e as redes de televisão, como sempre, daquele perfil de ridicularização, não iriam dar o apoio que era necessário, né? Então a coisa foi divulgada dessa forma. Bom, então, voltando, eles entraram na nave-mãe, que é a nave que ia fazer a viagem final, e quando entraram lá, eles foram levados para um outro compartimento. Essa nave tinha mais de 30 metros de altura, pelo que eles podiam ver no primeiro nível. E eles foram encaminhados para um outro quarto, onde cada um entrou dentro de uma espécie de uma bolha individual, onde tinha cama, tinha cadeiras, tinha tudo, quer dizer, o necessário para uma viagem, né? E para eles foi dado uma espécie de um containerzinho que era para as necessidades deles, né? Porque os Ibans, nessa parte, eles eram diferentes. Um ser humano, você sabe como é que é, e o Iban era que nem um gato, né? Os dejetos. Então, para os seres humanos, eles tiveram que ter um tratamento um pouquinho diferenciado. Bom, de qualquer forma, começou a viagem. Essas bolhas tinham 3 luzes, uma luz branca, uma vermelha e uma verde. A branca era quando estava aberta, a vermelha é quando estava trancada. A verde não foi explicado. Então, eles sabiam que quando a branca estava acesa, eles podiam sair da bolha, e quando a vermelha estava acesa, eles estavam trancados ali dentro. Em algumas ocasiões, eles tentaram sair da bolha durante a viagem, mas aí passaram mal, ficaram tontos, doença, dor de cabeça, vontade de vomitar, e realmente foi não era um ambiente que os humanos se adaptassem com facilidade. Então, eles tinham que ficar dentro da bolha. E eles também observaram que quando eles passavam mal, chegavam os Ibans, talvez os enfermeiros, e aplicavam uma luz azul neles, e naquele momento já se sentiam bem de novo. Então, são tudo passagens que evidenciam o nível tecnológico dessa civilização. Passou-se alguns meses, porque a viagem era 9 meses. Então, se imagina que são 40 anos-luzes, 9 meses, a velocidade média desse processo é 40 vezes a velocidade da luz. Mas o que ocorreu é o famoso wormhole, ou portais, ou como se diz em português, os buracos de minhoca. Eles usavam wormholes para passar de um universo para outro, para passar de um lado da galáxia para outro em questões de segundo. E o maior tempo dessa viagem não era nem desta passagem, era para chegar nesse lugar, nesse wormhole. E é aí que demorou a maior parte do tempo, para acelerar e desacelerar até chegar nesse wormhole e de lá para certo. Bom, então, depois de alguns meses, eles começaram a poder sair dessas bolhas, começaram a poder caminhar pela nave, e o comandante dessa nave, que era um coronel da Força Aérea, que tinha na faixa dos seus 40 anos, por aí, inclusive o Lancaster fala que ele era muito parecido com o Captain Kirk, Capitão Kirk da Star Trek, né, no Jornada das Estrelas, que ele é um cara que tinha
uma qualidade de líder muito grande, era um cara... Bom, coronel da Força Aérea, era militar, e era um cara talhado para esse tipo de coisa, né? Então, o capitão, esse coronel, começou a sair mais dessas bolhas e observou que uma delas estava vazia. Uma dessas bolhas estava vazia. E quis saber o que aconteceu. E passaram-se alguns dias e a bolha sempre vazia, e começou a desconfiar que o indivíduo que estava naquela bolha, um dos integrantes do grupo, poderia ter morrido, né? Que era um dos pilotos, eram 2 pilotos, e um deles, que é o número 308, efetivamente tinha desaparecido. Aí entrou em contato com um dos tripulantes, Iban, que regularmente vinha atender eles, e foi quando ele conheceu a IB-2, o IB-1. O IB-1 era aquele que eles capturaram, que morreu em 52, e eles chamaram de IB-2, essa segunda pessoa, né, esse Iban, que era uma mulher, sexo, quer dizer, não é uma mulher, era um ser do sexo feminino, e que falava inglês. Que depois eles descobriram que foi ela que traduziu o Livro Amarelo. E essa IB-2 ficou com eles durante o processo inteiro. Justamente tomou pela mão esse time todo por causa do inglês dela. E eles solicitaram, então, o capitão solicitou, então, para ver o corpo do 308. E eles negaram, dizendo que ele podia ser uma questão de infecção, etc. Ele já estava lacrado dentro de um container de metal e eles não podiam abrir. Ele entendeu e ficou por isso mesmo. A viagem transcorreu sem problemas, eles começaram a andar livremente pela nave. Num determinado momento eles foram para um outro andar, descobriram que a tripulação tinha 24 tripulantes, no nível mais acima tinha que era o comandante ou o piloto da nave. Então eles circularam livremente pela nave, e sempre dentro de um ambiente de muita cordialidade, sempre foram muito bem tratados, nunca viram violência, nem nada negativo por parte dos Ibans. E dentro do período aquele de 9 meses, a nave então chegou, né, no planeta certo, e foi mais ou menos nessa etapa do processo que eles descobriram o nome do planeta, porque essa IB-2 falou para eles em inglês o nome do planeta, Serpo, né? Que na linguagem tonal deles não tinha como falar essa palavra. Então chegaram no planeta e pousaram, e a porta da nave se abriu, e se depararam com um lugar que parecia um deserto, árido, temperatura de mais de 40 graus, 2 sóis fortes, né, que é Zeta Reticuli 1 e 2, são os 2 sóis, e esse lugar que parecia o deserto do Arizona, né? Mas tinha estruturas, tinha prédios, e eles saíram da nave e automaticamente já foram recebidos, né, recepcionados, e a IB-2 traduziu o primeiro contato e disse que eles eram muito bem-vindos ao planeta. E dali para frente começou a exploração, o convívio, a troca de informações, etc. A civilização era, como eu disse, era muito amistosa, mas era uma coisa que chamou a atenção, é que eles estavam numa condição quase que uma Coreia do Norte. Todos eles uniformizados, todos eles seguiam um regime de controle extenso, e existiam torres em vários pontos dessa cidade, com uma espécie de um espelho que projetava na Terra imagens. E essa torre, cada vez que ela projetava uma imagem, aquela imagem representava um tipo de atividade. Então, à medida que os sóis iam se movimentando, a imagem ia mudando, e aí eles paravam o que estavam fazendo para fazer outra coisa.
Então, era uma civilização extremamente regrada, comandada, controlada, bem como se faz num país, como eu disse antes, na Coreia do Norte, que o pessoal não tem grandes chances de criatividade, nem de liberdade. Tá? O que aconteceu também é que eles perceberam, num determinado momento, que eles nunca foram apresentados para o alto nível do povo dessa civilização. Eles ficaram sempre transitando num nível mais baixo. E principalmente porque, num primeiro momento, ficava evidenciado que eles estavam num nível cultural, tecnológico muito inferior, então pode não ter despertado interesse. Além de que essa civilização era acostumada com exploração da galáxia. Então, a chegada desses humanos para lá não foi nada assim fora do comum. Tá? Então, teve uma oportunidade em que eles estiveram em grandes alojamentos, onde eles sentaram para comer junto com os Ibans, e numa dessas oportunidades entrou um ser de 3,5 metros, caminhando junto, e o comandante perguntou para a IB-2 quem era aquele, e ela disse, é um visitante como vocês. E era o famoso, como é que eles chamam? Aquele tipo, formato de gafanhoto, que o pessoal chama dos mantis, né, os mantids. Não sei como é que vocês falam em português, em inglês diz the mantids. No formato de não gafanhoto, louva-a-Deus, ou aquela cabeça, né? Então, ele viu aquilo ali e perguntou para ela quem é esse. Ela falou, mais um visitante como vocês. Né? Então, de vez em quando eles viam que eles eram observados, etc., mas não sempre bem tratados, nunca tiveram problema. Mas uma das coisas que gerou um mal-estar bem grande foi que, pouco depois que eles pousaram em inseto, o comandante, número 102, queria saber o que tinha acontecido com o 308. E a IB-2 não fez grande coisa para que isso ocorresse. E eles disseram que queriam ver o corpo, queriam ver o que tinha acontecido, e aí eles foram levados para o local onde estava o corpo, que era eles não poderiam ver o que era aquilo. Né? Bom, na verdade, não foi exatamente isso que aconteceu. Porque daí eles disseram, não, então nós vamos abrir isso aqui, vamos explodir, vamos pegar os explosivos, vamos pegar o armamento, e vamos abrir e vamos ver o que tem aí dentro. Né? E aí essa IB-2 ficou extremamente chateada com essa história e falou, pelo amor de Deus, sem armas, sem violência, eu vou falar com o médico que tratou desse cara. Aí ela foi e buscou o médico que falava inglês perfeitamente. Melhor que ela até. Então, isso é uma das provas de que a casta mais alta tinha uma cultura muito maior, conheciam mais coisas. E eles também descobriram que o povo, em geral, apesar de ter aquele QI acima de 200, não tinham grandes conhecimentos de ciências, nem matemática, nem nada muito científico. Isso eles tentavam deixar o povo num certo nível de ignorância, até por uma questão de controle. Tudo são conclusões que eles tiraram. E quando esse médico apareceu, falando inglês perfeito, então ficou mais uma vez evidenciado que era outro nível, né? Outro nível de conhecimento. Bom, o médico explicou o seguinte, não, o 308, o colega de vocês, não está mesmo nesse container aqui. Ele está no laboratório, mas ele não tem mais vida. Ele colocou dessa forma, ele não tem mais vida. Bom, isso a gente sabe, a gente quer ver ele. Aí o médico falou, bom, mas o corpo dele também não existe mais. Bom, aí que se criou todo o problema, porque o Captain Kirk falou, como o corpo não existe mais, o corpo pertence aos Estados Unidos, o corpo pertence ao planeta Terra. Como é que o corpo não existe mais? Nós honramos os nossos mortos. Aí o médico falou, olha, infelizmente, nós nos sentimos honrados de poder ter usado esse corpo para experiências genéticas.
Bom, se gerou um mal-estar muito grande e o comandante esse americano falou, não, mas a gente mesmo assim quer ver esse corpo. Aí o médico, ok, vamos levar vocês aonde está o corpo. E eles caminharam, foram até um prédio, que era um laboratório, e lá houve o grande surpresa, porque eles viram vários seres horrendos, experiências genéticas, mistura disso com aquilo, e verdadeiros monstros, que deixou o pessoal horrorizado, né? E quando chegaram, mas eu quero ver, cadê o 308? Aí eles mostraram, estava o cara lá, com mão de um outro ser, com perna de outro ser, pescoço de outro, fizeram um Frankenstein do 308, que deixou o pessoal horrorizado mesmo, né? Então, o comentário que o comandante falou foi naquele momento ele viu o lado negativo desta civilização, o lado verdadeiro terror dessa civilização. Só que, na verdade, para eles, para os Ibans, era simplesmente ciência, era experiência genética. O cara já estava morto. Então, eles faziam esse tipo de coisa. E, para os americanos, isso aí foi um horror. Tá? Mas a questão é a seguinte, depois de todo esse tempo, não dava para fazer uma guerra com os caras. Porque, afinal de contas, eram 11 contra um planeta inteiro. Né? Então, o negócio é o seguinte, vamos engolir e vamos passar, virar a página e vamos continuar o processo. E continuaram a vida deles, fazendo o que eles tinham que fazer, com toda a missão de militares que eles tinham. E, num determinado momento, após se passarem 6 anos, eles conseguiram, depois de muita exploração, etc., eles conseguiram ser... Eles foram transferidos para o norte do planeta, onde eles encontraram uma área que eles deram o nome de Little Montana, Pequena Montana, porque tinha árvores, tinha água, montanhas, era muito mais parecido com um ambiente terreno do que aquele deserto bravo que eles estavam ali. E eles foram transferidos para lá. Né? Então, eles, inclusive, nas descrições do local, eles encontraram alguns animais. Desses animais, a maioria não era agressivo, não era violento, exceto por uma espécie de uma cobra, que eles descrevem de uns 6, 7 metros de comprimento por 30 de grossura, que eles, numa ocasião, mataram essa cobra com um tiro, e até os índios não gostaram, porque eles não têm essa prática, né? Também não eram carnívoros, né? Mas não interferiram, não xingaram nem nada, azar, né? Os terráqueos estão de fazer isso, deixa os caras fazer. E até comeram essa cobra e gostaram. Então, o americano gosta de cobra, né? Bom, o que aconteceu, então, nesse período todo? Eles descreveram alguns animais, tinha alguns tipos de aves, inclusive descobriram uma espécie de um gato meio parecido com um leão, mistura de pantera, com cabelo do pescoço para baixo, era meio diferente, que tinha uma certa agressividade também, mas não era problema. Descobriram armadilhos, né, que são aqueles tatus, umas tartarugas gigantes, mas a variedade não era como na Terra, que sim, tem milhões de espécies, eles descreveram algumas. Né? Bom, um dos problemas que eles tiveram, que na verdade foi o maior problema, que foi justamente a contagem do tempo, que eles levaram relógios. Essa parte até eu me pergunto, a troco de quê? Né? Mas levaram relógios elétricos, a bateria. E chegou um momento que as baterias gastaram. Né? E como eles não tinham, como esse dia deles era de 2 sóis, e os sóis nunca se sumiam atrás do horizonte, ficava difícil eles controlar o tempo. Então, num determinado momento, em vez de se passarem 10 anos, eles se deram conta que ficaram 13 anos. Ficaram 30% a mais, justamente por não poderem acompanhar o tempo dessa operação. Bom, chegado, então, um determinado momento, mais para o fim do projeto, um dos médicos também morreu e já estava chegando, então, a hora de voltarem, né?
sendo que 2 deles ficaram incerto, desses tripulantes, não quiseram voltar, e os outros 8 voltaram, então, em 78, que foi, e retornaram para a Terra em 78, depois desse período de 13 anos incerto, onde foram entrevistados e onde eles tiveram a oportunidade de passar todas essas informações durante o período de pouco mais de 1 ano, onde foi dado por encerrado esse projeto em 1980, que foi quando acabou efetivamente o projeto CERPO, iniciado em 65. Tá? Então, daí que se conta esses 80, de 1980 para 2005, aqueles 25 anos, etc., conforme o Anonymous tinha colocado. Só que os IBANs voltaram à Terra mais 9 vezes, até o período em que foi divulgado em 2005, não sabe se vieram mais vezes. Sendo que dessas 9 vezes, a última foi em 2009. Né? Então, esse processo inclusive, eu tenho aqui, eu selecionei aqui algumas fotos, e eles posaram nessa ilha, que fica no Oceano Pacífico, que se chama Johnston Island, que é uma ilha bem isolada, e nessa ocasião foi os integrantes dos altos governos de países como a China, a Rússia, a Inglaterra, Estados Unidos, etc., tiveram nessa ocasião para também participar desse encontro que ocorreu em 2009. Né? Então, essa é a última informação que a gente tem do processo, que foi essa última passagem deles, e dentro desse contexto, que o Anonymous se calcula que ele hoje tem mais de 90 anos, então pode nem estar mais vivo. Tá? Então, as informações agora sobre CERPO, elas saíram em alguns livros, existem muitos vídeos sobre isso na internet, tem inclusive um site em português, tudo que eu falei aqui para vocês está lá, eu posso até passar para o Doni, depois ele pode distribuir se quiser, com mais informações, e muitas dessas informações também que eu estou passando não estavam nem no livro, estavam nas várias entrevistas que o Lancaster deu, que é muito difícil todo esse monte de detalhes estar num livro de 200 páginas, né? Porque parece não é suficiente. Tá? Mas então, essa é o grande projeto que se concluiu em 2009, em termos de informação, pelo menos, e muita coisa se aproveitou da tecnologia deles, desde fibra ótica até a televisão, provavelmente essas TVs de tela plana, e essa tecnologia, o Wi-Fi e um monte de outras coisas já vieram desde a época de Roswell. Então, o resumo é esse, né, do grande projeto CERPO. Fred, a gente agora abre um espaço para perguntas, tá? O pessoal quiser fazer alguma observação, comentário ou algum esclarecimento contigo, eu sei que tu fica aqui à disposição para quem quiser perguntar. Fique à vontade. Eu só vou pedir que levantem o braço. Isso. Então, a Lúcia é a primeira. O pessoal levanta o braço e a gente vai obedecendo a ordem aqui. Lúcia. Eu gostaria de saber quem foi que fez todo esse relato nesse nível de detalhamento. Foi o próprio Lancaster ou eles mantêm ainda contato como grupo? Enfim, eles ainda são amigos e compartilham essas experiências? Escrevem livros sobre isso? Certo. O comandante da expedição que é o número 102, criou um diário onde ele descreve tudo o que aconteceu durante a expedição
e a viagem de ida, a estadia lá e a viagem de volta. Então, esse relato também está no livro. Todos os passos que aconteceram vieram desse relatório, desse diário do comandante da expedição, que está no livro, e que foi colocado pelo Anonymous, porque esse relatório teve que ir no Red Book, que era apresentado para o presidente. Então, o relatório quem fez foi o comandante e que foi divulgado pelo Anonymous. Pois não. Nesse planeta, a questão atmosférica permitia que eles respirassem livremente, como era a questão da gravidade, pressão, temperatura? Ok. O que permitiu que eles soubessem muito bem as condições de gravidade, de temperatura e atmosfera foi justamente esse vasto contato que eles tiveram com o pessoal de Cerco durante 10 anos antes da viagem. E era extremamente semelhante em termos de tamanho, gravidade, atmosfera, quantidade de oxigênio, carbono, todos os gases da atmosfera eram muito, muito parecidos com o da Terra. A única diferença era a temperatura, onde eles estavam e onde eles chegaram no início, que eles ficaram na área do Equador, onde era muito quente, temperatura de mais de 40 graus, sempre, e a radiação dos 2 sóis, que, de uma certa forma, prejudicou a saúde deles. Mas, então, eles sempre tinham que usar óculos. Tanto é que, naquele embarque do filme do Spielberg, todos estão com aqueles óculos também, né? Então, isso já é uma informação que ajuda a ilustrar o fato de como ele estava sabendo do que estava acontecendo lá. Então, na verdade, a única grande diferença era a questão dos 2 sóis, nível de radiação muito alto, e a temperatura, mas que foi remediado com a mudança deles para o norte do planeta. Deia, pergunta? Fred, e os 2 que ficaram lá, nunca mais se teve notícias deles, nas outras 9 vindas deles? Nunca se soube mais nada, nem os familiares quiseram saber nada. Uma das coisas que o Lancaster fala numa das muitas entrevistas que ele deu é que, considerando o grau de importância que os Gibbons deram para ele, para essa expedição, e o grau de envolvimento em fazer com que eles tivessem uma boa estadia, é que provavelmente, dentro desse perfil de viajantes da galáxia que eles tinham, que eles puderam conseguir companheiras para esses 2. Então, na verdade, especula-se que existe hoje até uma comunidade lá, de seres humanos, que tenha sido iniciada por eles. Mas isso são especulações do Lancaster, e o comandante não fez nenhum outro relato, e o Anonymous também não fez nenhum outro relato da situação deles naquele planeta. Depois que eles vieram embora, não apareceu nenhuma informação, no livro nem no relato. Pode ter acontecido, mas não se sabe. Fred, qual é o interesse da comunidade ufológica americana sobre este caso aí? Ele é discutido, o pessoal está procurando saber mais detalhes, tanto com o Lancaster como com outros que falam, comentam sobre o assunto, ou isso... Porque ele veio à tona depois de um tempo, né? Bom, essa pergunta é interessante e é até de se pensar, porque tu vê, o relatório do Anonymous surgiu em 2005 e foi publicado, e foi quando foi criado, então, o Cerco.org, que é o site que existe até hoje, e o Bill Burns, do Caçadores de UFO, que eu te mandei, na revista UFO dos Estados Unidos, que ele fundou, em 2006, ele publicou essa matéria. Ele publicou essa matéria, em 2006, certo? Embora o filme do Spielberg já tenha ocorrido em 78, isso ficou tudo a nível de ficção científica, né? A informação, ela efetivamente foi divulgada em 2000 e começou a ser divulgada em 2005,
foi publicado, então, pela revista UFO em 2006, e então, e daí foi feito o site, foi criado o site, e o Lancaster, em 2013, 2014, publicou esse livro. Agora, fora o livro do Lancaster, que eu saiba, tem mais 2. Um deles foi pelo Coronel Corso, que foi um dos que participou da recuperação de Joe Roswell, e tem ele mais um que eu não me lembro agora. Então, são 3 livros. É curioso um projeto dessa importância, dessa dimensão, ter uma divulgação tão limitada. É curioso. Isso aí devia estar escancarado de todas as formas. A gente pode só especular o que pode ter limitado isso aí, se foi alguma ameaça do governo para que não tenha ido adiante. Outra coisa que seria extremamente interessante seria um outro filme que mostrasse o projeto em si, o embarque deles, a passagem deles pelo planeta, o retorno, um filme do projeto em si, não só de toda aquela preparação que foi, porque o filme dos filmes foi a preparação, não foi a viagem, nem a estadia, nem o que eles passaram no planeta. Então, isso era outro material para um filme excepcional. De qualquer forma, é uma pergunta interessante, e eu não vejo nada muito mais interessante do que isso no meio ufológico, porque isso aí é a cereja no topo do bolo, né? O contato, é o convívio, são 13 anos, uma tecnologia de ponta comparada com a nossa. Então, eu acredito que isso aí não tem nada muito mais show de bola do que esse projeto. Então, eu não tenho a resposta por que não foi mais divulgado do que isso. É curioso, no mínimo, né? Curioso. Fala, Déia. Eu vejo, assim, muitas similaridades com aquele livro que nós 2 lemos, que é A Profecia de Jeová, lembra? Que nós lemos em 2008 e conversamos muito sobre isso. Jeová. Mas se pronuncia Jeová, né? Ok. Mas, inclusive, uma das coisas importantes que agora que tu falou isso aí eu me lembrei, uma das perguntas que foi feita para essa civilização foi justamente a questão da espiritualidade. Qual é que é o entendimento deles? E eles falaram que acreditam no ser supremo, que é o universo, porque o universo é a inteligência. E, então, eles acreditam no ser supremo, acreditam que quando o corpo morre, eles inclusive chamam de plasma biológico, plasma energético, corpo plásmico energético. Que a pessoa morre, o foco da consciência dela se transfere para o corpo plásmico, biológico, energético, depois passa por um plano que se chama do plano supremo, e se ela tiver feito certas coisas na vida, que é o que nós chamamos de karma, ele reencarnaria. Então, basicamente a verdade que nós estamos acostumados a conviver, eles também compartilham, né? E numa dessas passagens aí, o povo que o Demarquês chama de Tiaúba, ele fala que eles também têm essa percepção da realidade. Então, existe mesmo uma similaridade. E tem uma outra situação interessante também, que nesse livro amarelo, que vai a 2000 anos antes de Cristo, nesse livro amarelo consta a existência de um ser altamente espiritualizado que teria vindo para a Terra nessa data, que é uma coisa que eles também mencionam no livro de Tiaúba. Então, isso aí serve para ilustrar um pouco mais isso que tu disse. Apesar de não ser o mesmo povo, porque, se eu não me engano, o Demarquês colocou que o pessoal de Tiaúba era humano. Era de forma humana, te lembra? Eram humanoides. Não humanoides, humanos de outra parte da galáxia. Os humanos são os seres mais populosos da galáxia, conforme colocou até o David Wilcock. Mas esse pessoal aí não era humano, era forma humanoide. Ok.
forma humanoide, mas o pessoal de Tiaúba era que a viagem é o nono planeta, o nome do livro. Tá? Então, mas a gente vê que é uma realidade que é de comum conhecimento na galáxia, nas civilizações mais evoluídas. Eu queria dizer também, assim, ó, primeiro te agradecer, que foi, assim, excepcional essa tua colocação. Eu tenho um livro aqui também, a mãe leu, eu não li, mas, nossa, olha, prendeu a minha atenção o tempo todo. E, descobrindo agora que tu é esse excelente palestrante, eu queria, assim, eu tenho certeza que meus colegas gaiduanos vão concordar, te convidar para fazer uma palestra sobre a profecia de Tiaúba. Não, né, daqui a 1 mês, 2 meses, quando tu te sentir à vontade, porque eu acho que tu explica tão bem, com tanta riqueza de detalhes. E esse livro, A Profecia de Tiaúba, é uma abdução tão interessante, inclusive esse Michael Demarquet, eu agora contando para os colegas gaiduanos, ele é australiano, e eu e o Odônio, nós iríamos visitar o filho do Odônio na Austrália, nós iríamos visitar ele, só que agora... Ele faleceu faz pouco tempo, faz 1 ou 2 anos que ele faleceu. É uma pena. Mas essa abdução do Michael Demarquet, eu gostaria que tu fizesse uma palestra também, porque tu explica com uma riqueza de detalhes que eu fiquei fascinada. Parabéns, mano. É um assunto extremamente interessante também, mas é bem menos detalhes, né? É uma coisa mais fácil. Porque eu apesar de ter me estendido aqui, já são 15 para... Meu Deus do céu! Fiquei muito mais tempo do que eu achava que ia ficar, mas faltou muito detalhe, entende? Faltou muito detalhe, são coisas assim que... Mas a grande verdade é que essa informação que eu estou passando, eu descobri recentemente que ela está praticamente disponível nas entrevistas que ele deu, que são várias, e até muita coisa tem em português também. Então, para maiores detalhes, isso aí não é fora do alcance de ninguém. A Mariana está querendo fazer uma pergunta. Pois não. Boa noite, eu sou Mariana, eu participo também do grupo de Canela. Então, aproveitando a fala da Andréia, eu gostaria de te convidar, se tu puder, se o Odônio permitir. Lógico. Eu gostaria de te convidar a palestrar também virtualmente no nosso grupo de Canela. Depois a gente pode alinhavar essas coisas, mas seria muito importante o pessoal de Canela também ouvir essa tua explanação sobre Roswell e sobre toda essa situação que se criou. E também porque o meu marido, ele sabe, eu acho que tudo sobre o projeto Camelot, e ele é muito, enfim, vai ser bem importante. Muito obrigada e parabéns pela palestra. Que o teu marido seja informado de que o Bill Ryan participou diretamente porque o Bill Ryan é um dos fundadores do Project Camelot, junto com a Carrie Cassidy. Então, é importante que seja levado para o teu marido que tudo que essa palestra que ocorreu hoje foi graças ao Bill Ryan, porque foi baseado no site que ele criou, que foi escrito o livro do Lancaster. E o site ainda existe, então é uma boa oportunidade. Qual é o site? Se chama certo.org. Tá. Só que tem um detalhe importante. Esse site, ele é uma verdadeira bagunça. Ele é uma verdadeira bagunça. Foi o motivo principal que foi escrito esse livro. Porque esse livro organiza o site certo.org. Tudo que está nesse livro saiu desse site. Ele só organizou de forma ordenada para servir como documento de referência. E qual é o livro? Desculpa, que eu cheguei um pouquinho depois que tinha começado. Qual é o livro? É esse aqui, ó. Viagem Secreta ao Planeta Certo. Infelizmente, eu acho que não tem em português, mas acredito que tem em espanhol, tem em várias línguas, né? Mas
como eu disse, tem muitos outros sites que já passam uma boa parte dessa informação em português. Fred, Muito obrigada. Tu escuta muitas rádios, inclusive entra a madrugada adentro ouvindo os programas de rádio aí, né? Que falam Sem sobre... dúvida. O que eu faço basicamente é o seguinte, eu não escuto a rádio ao vivo, porque é um horário que eu não posso. Sim. Mas eu pego da internet, do YouTube, né? Tá. Tanto o Coast to Coast, como o Fade to Black e o próprio Project Camelot estão todos no YouTube. Então, eu quando vou andar de moto, andar de bicicleta, eu ponho aquilo ali e estou escutando. Ou paro embaixo de uma árvore e estou escutando. Então, estou sempre... Então, eu te pergunto se esse projeto Serpo é comentado nesses programas de rádio. O pessoal fala ou... Com certeza. Muito. Eu mencionei esses dois, mas tem vários entrevistadores que entrevistam o Lancaster, que ele fala a mesma coisa em inúmeras situações e inúmeras oportunidades. Então, nesse meio é muito conversar esse assunto. Tá, e por que tu acha, por que esse projeto ele não é divulgado aqui em termos de Brasil? Porque quase ninguém fala. Se ele é tão importante como tu Pois e foi publicado pela revista OVNI. Isso aí eu sei porque eu já tinha falado isso para ti, e se eu não me engano, até o Gevaer já tinha falado alguma coisa sobre esse processo aí, sobre esse projeto. Tá? Existe um certo grau de ceticismo, mas quando tu lê as informações, as referências, inclusive tem o relatório, inclusive no livro tem o relatório que foi dado para o presidente Reagan pela CIA desse processo. Inclusive nesse relatório, eles falam para o Reagan que tem nove civilizações que eles já tiveram contato. 9, essa é só uma delas. Então, existe uma fita com a gravação, o Reagan entra numa situação de perguntas e respostas com eles, e uma série de outras comprovações que eu não mencionei aqui agora, mas são que se chama em inglês fact checks, que comprovam uma série de pontos-chave que validam todo esse processo, toda essa narrativa. Agora, por que não é divulgado no Brasil? Eu acho que a língua talvez seja um pouco do problema, e o pessoal... Por exemplo, como eu disse, em 88 saiu um Fantástico. Eu não dormia aquela noite. Em 88, eu não dormia aquela noite. Eu fiquei... A minha cabeça entrou em órbita com aquele assunto. E parece que pela primeira vez eu ouvi alguém falando uma coisa que a gente já inatamente sabia, que eles estavam aí. E quando eu cheguei lá na Varig de manhã, os que tinham visto não tinham dado bola, acharam graça, era chacota, não se deram um trabalho de comentar, entende? E se essa atitude, naquela época, foi de tal forma frustrante, eu não acredito que tenha melhorado muito. Eu acho que alguma melhora houve, não tem dúvida, mas não o suficiente. Aqui também não é muito melhor. Tem um grupo seleto que vive essa realidade, mas é pouco ainda, eu acho que é pouco. Tá. Pois não. E tu vê uma relação de tudo isso que aconteceu, que chegou ao conhecimento do presidente Kennedy. Que relação isso tem com o assassinato de Kennedy? Ele sabia que ia a fundo... O Kennedy foi... É complicado, porque o Kennedy não soube de tudo. Isso que ele foi um dos presidentes que mais buscou fazer a abertura disso aí. Quem estava a par disso aí, mais do que qualquer um, era o Truman. Depois do Truman veio o Eisenhower. Depois do Eisenhower veio o Kennedy.
porque o Kennedy e o Kennedy soube parte disso aí. Só que ele não estava mais vivo quando eles embarcaram. Ele autorizou, ele botou o projeto nas mãos da agência DIA, que ele criou porque ele não se dava com a CIA, mas ele não viu a coisa acontecer. Sim. E isso tudo ele promoveu com tanta ênfase, porque caiu bem naquela época daquela corrida no espaço com a Rússia. Então ele pensou assim, bom, os russos já estavam em órbita, já estavam fazendo horrores, o que pode superar uma equipe de 12 americanos indo para um planeta do outro lado da galáxia? Era para tapar a boca do pessoal de uma vez por todas. Então ele tinha vários motivos pessoais por trás disso aí, só que infelizmente ele foi assassinado antes, e ele realmente queria divulgar isso, fazia parte de todo o perfil dele. Mas a CIA, que está por trás de toda aquela coisa que a gente sabe, acabou silenciando ele para sempre. Pois não. Fala, Mário. A CIA, só uma pergunta, posso saber que tem a ver com esse assunto do Kennedy? A CIA, mas essa história do Majestic 12, a Majestic 12 é da CIA, isso? Ou o Majestic 12 é uma fachada para a CIA ter assassinado o Kennedy em função disso? A CIA é uma agência civil. A DIA é Defense Intelligence Agency, é das Forças Armadas. Ah, tá. E como o Kennedy não se dava com a CIA, ele criou uma outra agência para a qual ele deu todo esse projeto. Justamente para tirar da CIA, porque a CIA era um departamento que não afinava com ele. Entendi. Gratidão. Mari, quer perguntar, Mari? O Richard Byrd fez essa descoberta na Antártida. E logo depois veio a corrida para a Lua. A corrida para a Lua pode ter sido uma coisa para descar ou acobertar a nossa curiosidade sobre a Antártida? Na verdade, o que aconteceu na Antártida foi também trancado a 7 chaves e não foi divulgado. O que apareceu da Antártida foi sempre levado a título de invenção, imaginação, nunca foi levado a sério. E a principal fonte, que era justamente o almirante Byrd, o que fizeram com ele? Botaram ele num hospício e não saiu mais de lá, para calar o cara. Só não mataram ele porque ia ser muito escancarado, né? E a questão da Lua, como os nazistas já tinham essa tecnologia de antigravidade, porque eles estavam já com outra civilização extraterrestre, outra civilização, como eles já tinham essa tecnologia, daí surgiu todo o pavor do governo americano, e aí cai no colo deles Roswell, que era a chance de eles ter outra civilização que eles pudessem estar no mesmo nível de tecnológico. E tem mais um detalhe. É muito provável que toda aquela viagem para a Lua, aquilo que se viu na TV, foi tudo coisa de estúdio. Que eles foram para a Lua, eles foram, mas não com aquela tecnologia. Tem muitas provas, é uma coisa assim irrefutável, não tem como... E a Lua não é aquilo ali, né? A Lua não é aquilo que foi mostrado, aquilo é tudo cinematográfico, né? A Lua está populada, lado de trás da Lua, né? É populado, tem milhões de civilizações lá. Fred, me diz uma coisa, quando o presidente americano assume o governo, ele ganha uma tal de maleta vermelha que tem os principais segredos dos Estados Unidos que não podem ser revelados. Isso é verdade? Dentro desses segredos estariam esses contatos com os extraterrestres de outras civilizações? O que ocorre é o seguinte, na verdade, antes do presidente assumir, ele passou umas semanas sendo atualizado
de tudo que ocorre naquele governo, da administração anterior e das coisas mais importantes. Tá? Quanto ao grau de conhecimento que eles têm da realidade extraterrestre, praticamente isso foi aniquilado com Kennedy. Os que mais sabiam, os últimos que mais sabiam da coisa era o Truman, depois o Eisenhower. O Kennedy sabia uma parte, dali para frente a coisa, porque o grau de segredo desse universo é 30 graus acima do grau de segredo do presidente. Então, nem tem aquela expressão em inglês que te coloca para saber só aquilo que tu tem necessidade. Só aquilo que tu tem necessidade. Que tu não precisa saber, não tinha passado. Então, isso aí está muito acima do nível do presidente. Então, eles não ficam sabendo. Mirza? Vou aproveitar aqui a oportunidade, mas a Marilyn Monroe também foi assassinada pelo mesmo motivo do Kennedy, né? Sim. Assim como provavelmente o irmão Bob Kennedy também, né? O Kennedy era uma pessoa que ele detestava segredos, ele detestava isso aí, ele não lidava bem com essa situação. E ele compartilhou muita coisa com ela. Então, tanto ela quanto o Robert Kennedy, toda essa turma aí, entrou nesse saco aí todo e foi um atrás do outro. Bom. Lúcia? Não? Não estou ouvindo. Sorry. Tem um filme que se chama Above Majestic, que conta exatamente a formação desse grupo dos 12 aí e dos segredos que envolvem o governo, né? Todo o planejamento da missão, enfim, quem estava diretamente envolvido, né? É bem interessante. Nós já vimos um outro grupo e já discutimos sobre isso. E a gente achou que era fruto de imaginação, mas agora a gente está tendo certeza de que foi real, né? Não, realmente, eu não vi esse filme, mas é importante, até agora que você falou, de dar uma investigada, porque o grau de segredo, até do que aconteceu no Majestic 12, também do mais alto nível. Então, se passaram isso num filme, tem que ver o que eles botaram nesse filme, porque aí agora é interessante analisar. Pois não. Aí eu queria deixar, na verdade, um pedido para tu voltar a fazer uma palestra para a gente, independente se o assunto que a Andréia falou que eu não entendi muito bem ali na hora sobre o que se tratava, mas outros assuntos também sobre nazismo, sobre outras questões que envolvam isso, por favor, volte. Fred, tu viu onde é que tu te meteu, né? Te prepara. Canela quer te ouvir. Agora, só está começando, viu? Porto Alegre também, né, querido? Porto Alegre também, que é um bis aí, porque tem muita coisa nos subterrâneos da Antártida lá que está mal explicada, que a gente sabe, né? A minha preocupação, para ser bem sincero, é passar o que eu sei. Né? Se tem algum assunto que eu domino, é sempre um prazer. Se eu não domino, eu nem vou arriscar. Porque para ficar falando sem substância não adianta. Então, esse assunto, como eu disse, começou para mim em 88. Inclusive, eu levei a Adélia e a mãe lá em casa, quando eu morava em Porto Alegre, em 88, para ver esse vídeo. Eu gravei ele e falei, vocês têm que vir, vocês têm que assistir esse vídeo. E nós todos assistimos lá na minha cobertura, lá em Porto Alegre. Te lembra? Qual é o vídeo, Fred? Qual é o vídeo? Sim, aliás, Capão Novo também te quer aqui, viu? Deixa eu explicar para a Lúcia. Volta, Fred, volta para o Brasil. Em 88, saiu no Fantástico uma reportagem sobre, não com esse nome, mas exatamente esse assunto. De Roswell, do ser que eles pegaram lá, todo esse assunto começou em 88. E para mim aquilo foi uma coisa fantástica.
Mas o que mais me frustrou foi um pouco o caso que o pessoal fez de uma coisa tão incrível. E para mim começou naquela época isso aí. E agora, 33 anos depois, a informação se completou. Isso estava me deixando... Eu saí atrás dessa informação, e com essa divulgação agora do livro, de todo esse processo, agora está em várias fontes, né? Então a informação está muito completa. Não tem tudo, mas suficiente para saciar a nossa curiosidade. Pois não? Eu ainda gostaria de saber, só rapidamente, se o Fred conhece os Old Boys. Como é o nome? Old Boys, velhos amigos, ou velhos garotos. Não, por esse nome não tá me parecendo familiar. Não. Eu repasso para o Odoni e ele te passa depois. Ok. Mas, Mariana, sobre o que trata? É sobre essa comissão do Majestic? São ex-profissionais da NASA que se juntaram para passar para a humanidade informações também. E muita coisa bate com o Camelot. Aí passa para a gente, Mariana. Outra coisa Passa para importante... todo mundo aí, solidariza aí, vamos lá. Outra coisa importante desse projeto é que, no primeiro momento, a gente associa a NASA ficando por trás de tudo isso aí. Mas não, a NASA não teve participação nenhuma, além de algum envolvimento com o treinamento da equipe. Quem tratou disso foi a Força Aérea e o DIA. A NASA não teve envolvimento nenhum, apesar de já ter sido criada, etc., mas não teve envolvimento. Além do treinamento de algumas coisas Mas, também sem Fred, a NASA não foi criada com aquela equipe lá da Antártica dos alemães, dos cientistas alemães, que foram transferidos para a NASA? Tu está falando do projeto Grupo, do projeto tem outro nome. Tem. Eu vou me lembrar daqui a pouco. A NASA foi criada através da transferência de alguns desses cientistas, né? E o diretor da NASA era o famoso Wernher von Braun. Exatamente. Que foi o criador do foguete, aquele da NASA, etc. Para ir para Marte em poucas horas, etc. Ele mesmo disse nos últimos... chamado Paperclip, projeto Paperclip. E o Wernher von Braun inclusive ele falou nos últimos dias de vida dele na cama, quase morrendo, que ele falou: nós tivemos ajuda para ir para a Lua, o pessoal do lado de lá, se referindo aos extraterrestres. Ele mesmo admitiu que tudo aquilo foi um fiasco. Não foi um fiasco, foi tudo estúdio. Quem participou disso foi o Kubrick, usando um estúdio na Inglaterra, que ele utilizou muita coisa do filme Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço. Então, essas informações todas estão vindo à tona já faz bastante tempo, e tem evidências gritantes que provam por A mais B que não aconteceu, mas de qualquer forma, então, são turmas diferentes. O pessoal que foi para a Antártica não veio dos Estados Unidos. O pessoal que veio dos Estados Unidos foi do eram alemães, alemães que compunham aquela equipe que começou a fabricar aquelas naves que depois ficaram lá guardadas e transferidas para a tecnologia. O pessoal que foi para a Antártica foi um time. O pessoal que veio dos Estados Unidos, do Paperclip, foi outro time. O pessoal que foi para a Antártica continuava sendo alemão nazista. Não, sim, mas a tecnologia foi passada dos nazis para a NASA, né? Não daquela turma. Não daquela turma. A tecnologia da NASA, porque a NASA era uma fachada. A NASA era uma fachada. Esses busca-pé que eles fazem hoje, isso é só para inglês ver, a gente sabe que não. Nós aqui sabemos que tem coisa anos-luz na frente. E o Wernher von Braun já tinha criado as V2, né, da Segunda Guerra Mundial. E o Saturno V, que foi o foguete que foi para a Lua, foi uma evolução da V2. Então, essa tecnologia eles já dominavam. O
o que quer que tenha acontecido na Antártica era o contato que aquele pessoal lá tinha por ter sido convidados pelos reptilianos na Antártica, que também já tem essa tecnologia. E aquilo que atacaram eles ali, o Almirante Byrd, já era aquela tecnologia daquela turma lá, que o pessoal daqui foi ajudado pelos êmpates. Então, dois times que se separaram. Bem, pessoal, nós já estamos chegando no horário. Eu quero, antes de mais nada, agradecer, Fred, pela tua disponibilidade, pela tua atenção. Foi excelente as informações que tu passou, com muito detalhe, que fosse extremamente preciosista, isso é importante, tá? E assim como tu disseste, faltou muita coisa. Tem muito mais informação e precisaria, talvez, de um outro encontro conosco. Então, tu já estás previamente convidado para voltar. Mas antes, tu vai ter que passar em Canela. Tá? Mas a gente combina isso aí direitinho, tá? E parece que a Andréa levantou também a possibilidade de falar sobre a Arroba, né? Sobre não é o nome, o Demarquet? Foi o Abduzido, né? Ele fala, inclusive, de um ponto muito importante, que é a questão de Jesus Cristo, né? Sim. Isso? Tá. É um projeto, todo esse universo de Aruba aí é bem mais simples, né? Mas é também muito interessante. Beleza. A Mariana depois vai compartilhar com o Gaidu, né, Mariana? Vai. Perfeito, isso aí. Bom, então, Brilhante, gratidão. Gratidão gigante, brilhante. nós fazemos sempre, Fred, um encerramento, tá? Então, mas o encerramento já fecha o nosso encontro. Eu te desejo, agradeço e desejo para ti muita luz nessa tua caminhada e contamos com a tua presença numa próxima oportunidade, falando um pouquinho mais de todo esse conhecimento que tu tens, que tu está na aldeia, e muita coisa acontece. Ok. Queres fazer um encerramento antes de eu fazer um encerramento aqui? Não, eu fico satisfeito que eu tenha conseguido passar um pouco dessa informação para vocês e ter respondido as perguntas, né? Complicado se eu não soubesse as respostas, mas ninguém perguntou nada muito difícil. Então, fica aqui o meu agradecimento pela solidariedade também de vocês e o prazer foi nosso. Obrigadão. Gratidão.